complicada. Já estamos chegando ao final da live, mas ainda tenho aqui outra pergunta do Hélio Calazans. É uma pergunta polêmica, mas que a gente bate todo dia aqui, eu sei muito bem qual é a posição. Um governo ocupado por ONGs e distribuído entre cotas de minorias. Como resgatar a política brasileira e devolver o país à maioria? Essa acho que é a grande pergunta e final dessa live, que se a gente deixar, se avoluma aqui, e a gente fica 2 dias falando. Que material para isso nós temos? Essa é a grande pergunta e esse é o grande desafio. Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil precisa contornar essa divisão artificial a que foi submetido, dividir o país entre esquerda e direita, dividir o país entre a ameaça fascista e a ameaça comunista. Se há uma ameaça fascista, eu sou a alternativa. Todo mundo que é contra o fascismo tem que se unir em torno do meu caminho. E se a ameaça é comunista, todo mundo que vê essa ameaça tem que também buscar uma alternativa, e essa alternativa sou eu. E com essa disputa, você foge do que é essencial, que é o interesse do país. Ou seja, você transforma a disputa numa falsa disputa ideológica, no pior sentido da palavra ideologia, que é você substituir a realidade por uma ideia, quando o que ameaça o país é a falta de perspectiva econômica, de crescimento, é o Brasil estagnado, sendo devorado pela política de juros altos, é o Brasil abandonando o conhecimento, perdendo capacidade científica, tecnológica, competitividade, inovação, submetendo a fronteira mais promissora do seu território a um protetorado de grupos criminosos e de organizações não governamentais, deixando o Estado que imobiliza o país tomando conta de tudo. Essa é a ameaça, mas nós somos tomados por essa agenda. A agenda racial, ou seja, você impor a um país mestiço uma agenda importada e paga pelos Estados Unidos. Essa agenda é imposta, financiada, gente de quinta categoria, vendida aos interesses das fundações estrangeiras para fomentar essa agenda do Brasil, dividir o nosso povo, fragmentar em torno de uma coisa que nunca dividiu o Brasil. Nós combatemos o racismo com base no reconhecimento de um país miscigenado, da contribuição do negro, do índio, à formação social brasileira. Mas essa agenda está sendo aí importada e dividindo o país. A outra agenda é a agenda de dividir o país em gênero. Não é o de reconhecer a importância e a presença da mulher na formação brasileira, nossa dívida. Não, é para dividir o país em torno disso. Em torno da orientação sexual de A ou de B, que foi transformado em assunto público de primeira grandeza. Parece que isso é o que decide o que é o país. Essa polêmica, esse debate. Eu acho que nós temos que contornar tudo isso. Escolher, quem sabe, se o Criador nos permita, um governo que enfrente essa situação. O Brasil precisa de um governo forte. Se o Brasil não tiver um governo forte para confrontar a desorientação, nós não vamos para lugar nenhum. Nós seremos um país fraco, com um executivo fragilizado, submetido aos caprichos do judiciário, submetido aos interesses corporativos do legislativo, controlado pelas agências que, dentro do Estado, constituem um governo próprio. Achar que governo, que presidência da República controla a Polícia Federal, controla a IBAMA, controla o Ministério Público. O Ministério Público é um Estado dentro do Estado, é um poder paralelo, imaturo, narcisista, com honrosas exceções, não quero ser injusto, mas é isso. Então nós temos que enfrentar essa situação. Se teremos condições de enfrentar, eu não sei, mas é o que eu acho, tá certo? A batalha é essa. É com isso que o Brasil vai ter que se confrontar.